Nesse vídeo eu vou te contar uma breve história do rock and roll. Por que ele tá tão decadente como ele tá hoje em dia e como que a gente faz pra salvar o rock? Tem uma parte dessa história que é muito parecida com a do sertanejo universitário. E talvez você fique meio bravo comigo, mas bora pra história. Eu devia ter uns 6 anos mais ou menos e os meus pais tinham no carro um daqueles magazines em que você colocava um monte de CDs e podia escolher qual escutar na frente do carro. Eu lembro bem de 2 deles. Um era a trilha sonora do filme Top Gun de 1986, que tinha algumas músicas feitas pelo Giorgio Moroder, o mago dos sintetizadores, e aquele cara homenageado pelo Daft Punk em Random Access Memories. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me George. O outro era um disco da Tina Turner, Simply the Best. Os 2 discos tinham uma pegada rock, mas também tinham aquela coisa dos anos 80 e 90 cheia de sintetizadores. E foi ali entre as guitarras e os synths que eu me apaixonei não só pelo rock, mas pela música em geral. Eu fui ficando mais velho, conheci o rock brasileiro, o hard rock clássico, o rock alternativo dos anos 90, o punk sujo e mais uma infinidade de subgêneros. Mas o que eu fui descobrir quase uma década depois me chocou um pouco. Eu morava em Curitiba na época e os meus rockstars favoritos eram todos meio parecidos. E era tudo meio normal pra mim. Mas revirando alguns fóruns lá do comecinho da internet, antes do Orkut, eu descobri: o rock não tinha sido criado pelos meus artistas preferidos. O rock tinha sua origem na música negra. Por que ninguém tinha me falado isso antes? Por que a maioria dos roqueiros hoje é branca? E o mais importante, como que a gente faz para salvar a alma do rock? Então seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo sobre música, arte, criatividade e de quebra dou uma filosofada. Então se você curte música como eu, já dá seu like, se inscreve que eu vou trazer as melhores histórias e curiosidades para você. Bora! Era o final da década de 40 nos Estados Unidos e o país tinha acabado de sair vitorioso da Segunda Guerra Mundial. No cinema, a Disney continuava lançando clássicos como Cinderela e Alice no País das Maravilhas. E se você ligasse o rádio, você escutava, além das notícias, um gênero que dominava as paradas de sucesso: o swing. Se você já ouviu Frank Sinatra, por exemplo, você sabe mais ou menos como que é essa variação do jazz, que geralmente é feita com big bands cheias de saxofone e trompete. Mas outros estilos musicais também começaram a despontar nos anos 40. O R&B, o gospel e o blues começaram a ganhar notoriedade principalmente entre as comunidades pretas. O rock nasce justamente na mistura desses estilos e também com algumas influências da música folk e do country norte-americano. A influência da comunidade negra vai muito além de só a origem do rock. A maioria das pessoas que foi responsável pela criação das bases do gênero era preta, mas em algum momento o estilo foi cooptado por brancos. Eu vou contar um pouco dessa história, mas spoiler, isso foi acontecer com vários estilos no século XX. O nome rock and roll surgiu de uma expressão usada em outros contextos que explicavam literalmente um movimento. Por exemplo, ela já foi usada por marinheiros para falar do balanço dos barcos, na igreja como um movimento corporal de um coral e um pouco tempo depois para significar literalmente sexo. Um exemplo disso é a música My Man Rocks Me with One Steady Roll da Trixie Smith. My man rocks me with one steady roll. Mas o termo só se popularizou mesmo como um gênero musical depois que o DJ americano Alan Freed começou a usá-lo para se referir àquele estilo de músicas em seu programa na rádio. Hello everybody, how are you all? This is yours truly, Alan Freed. Get your dancing shoes on and welcome to the rock and roll dance party. É bem difícil dizer qual foi a primeira música que inaugurou o gênero. A única coisa clara é que os roqueiros usavam como instrumento principal o piano e o saxofone. Ainda não tinha uma peça central que hoje é quase sinônimo de rock: a guitarra elétrica. A disputa para saber qual música inaugurou o rock é bem boa e tem 4 pretendentes, mas na minha opinião, a mais rock and roll dessas 4 é Rock a While do Gory Carter, por ter uma guitarrinha distorcida pela primeira vez. E já que estamos falando de guitarra, as guitarras começaram sendo um instrumento usado por jazzistas que queriam tocar notas únicas e precisavam que o seu som fosse ouvido no meio de uma big band. Essa foi uma outra herança que o rock pegou do jazz. E como o volume era sempre uma necessidade, os amplificadores valvulados eram colocados no seu limite, introduzindo assim uma distorção como consequência. De tanto tocar no volume máximo, os equipamentos acabavam danificados e assim aumentavam ainda mais a distorção. Alguns artistas começaram a modificar os seus próprios amps, estragando-os de propósito para criar aquele som da moda. What we do is if we need that extra push over the cliff, you know what we do? Put it up to 11. 11, exactly. One loud.
right across the board. 11, 11. Você consegue escutar essa distorção ainda de leve e não intencional em The Things I Used to Do do Guitar Slim e na clássica Maybelline do Chuck Berry. Ele pegava um dos seus amps pequenininhos e colocava no talo para conseguir o timbre. Aliás, esse vídeo aqui tem uma playlist que eu vou colocar todas essas músicas e mais algumas. Link na descrição. E não tem como falar de guitarra e de rock sem falar desse cara aqui, Elvis Presley. O rei do rock ganhou esse apelido porque foi um dos artistas centrais da década de 50 e realmente influenciou muita gente. Mas ele não era nem de perto o único responsável pela difusão do rock. Junto com ele, com tanta influência ou mais, tínhamos Little Richard, que ia ser a principal inspiração das danças de Elvis. With the beautiful Little Richard from down in Macon, Georgia. I am the king of rock and roll. Ow, ow, ow. My, I just had to do that. Now I feel so much better. I got it out. Tínhamos também Chuck Berry, Jimmy Preston, Bo Diddley e mais uma porrada de gente, quase todas pretas. E o que aconteceu em seguida a gente ia ver muito ainda na história. A apropriação cultural de arte preta por artistas brancos. E quando eu digo apropriar, eu digo no sentido de roubar mesmo. Pat Boone, por exemplo, fez vários covers de Little Richard e Fats Domino sem nunca pagar um centavo. Alguns grupos formados só por brancos, como Bill Haley e Henry's Comets, começaram a surgir imitando artistas pretos. A receita era simples: pegar os sucessos da época e colocar uma roupagem mais engomadinha e aceita pela sociedade. Mais tarde, o Led Zeppelin, por exemplo, ia ter um dos pontos mais baixos da sua carreira quando se apropriou de uma música do Muddy Waters em Whole Lotta Love, sem nunca ter dado os devidos créditos. E foi assim que o Elvis juntou seu vozeirão impostado, alguns passos de dança emprestados do Little Richard, escolheu uma música de Arthur Big Boy Crudup e foi desfilar sua carinha bonita para marcar o seu nome na história do rock. Como o próprio produtor Sam Phillips disse um pouco antes de gravar a primeira música do Elvis: se eu pudesse encontrar um homem branco que tivesse o som negro e o feeling negro, eu poderia ganhar $1 bilhão. E foi exatamente o que eles fizeram. Provavelmente as dancinhas sensuais do Little Richard e do Elvis, junto com o costume do blues de falar sobre o diabo, foram os primeiros responsáveis pela fama que o rock tem de ser uma música satânica. Fama que ele tem até hoje. Já entrando na década de 60, o rock já reunia suas principais características. Era alto, rebelde, agressivo, sexual e o que tava faltando mesmo? Ah, as drogas. Era o que faltava pro rock se tornar o inimigo número 1 do estado. Foi nessa época que o rock começou a difundir alguns subgêneros importantes, como o surf de Dick Dale e até um protopunk com You Really Got Me do The Kinks em 65. No Brasil, começávamos a desenvolver uma identidade e um rock legitimamente brasileiro com o Iê Iê Iê. Tim Maia tinha começado a explorar o gênero no final dos anos 50, Roberto Carlos foi o grande nome da década e Celi Campelo talvez tenha feito o primeiro grande hit do rock brasileiro com Ó Cupido. Ó Cupido, vai longe de mim. Esses e outros artistas foram os responsáveis por importar o gênero e de presente ganharam uma treta com o pessoal da MPB. Rolou inclusive a Marcha contra a Guitarra Elétrica. Liderada por Elis Regina, a marcha combatia a influência estrangeira na nossa cultura. O mais engraçado é que o nosso país já tinha uma guitarra elétrica genuinamente brasileira, a guitarra baiana. Inicialmente chamada de pau elétrico, ela foi inventada pela lendária dupla Dodô e Osmar. No carnaval de 1950, a dupla baiana saiu em cima de um Ford 1929, cheia de amplificadores e guitarras elétricas, tocando versões de frevos pernambucanos. Escrito na lateral do carro estava o nome da dupla, a Dupla Elétrica. No ano seguinte, uma empresa colocou um caminhão à disposição do grupo. Com a adição de mais um membro da banda, nascia o tão famoso e imortalizado Trio Elétrico. Em 1959, o formato já estava consagrado e até com patrocínio da Coca-Cola. Foi mais ou menos nessa época que surgiram duas bandas que iam brilhar nos anos 60, os Beatles e os Rolling Stones. O rock tinha atravessado os oceanos para se transformar num movimento cultural global. Em Londres, a cena efervescia e além dos Stones, começaram a aparecer atos como The Yardbirds, The Who e The Animals. No lado yankee, os movimentos por direitos civis deram ao rock um propósito político, uma expressão individual e movimentação social através da música. O fim da década coroou o ápice do rock com o maior e mais influente festival de música da história, o Woodstock de 1969. Os últimos anos da década de 60 mostraram bem como que seria toda aquela psicodelia da década de 70, ilustrada principalmente pelo jeito inovador do Jimi Hendrix tocar guitarra.
Ele costumava ter uma rixa com o pessoal do The Who, em que eles brigavam para ver quem que quebrava mais os instrumentos no final do show, o que culminou com aquela icônica cena do Jimi Hendrix queimando sua própria guitarra. Mas na época que o Jimi Hendrix se apresentou em Woodstock, muitas pessoas já o questionavam sobre o que ele estava fazendo tocando aquele tipo de música. Pra você ver como era forte a narrativa tentando reescrever a história. É que na época, a gravadora Motown, que assinava exclusivamente negros, estava em seu melhor momento, promovendo artistas como Marvin Gaye, Stevie Wonder e The Supremes. O R&B e o soul eram vistos como a verdadeira música afro-americana. Não era mais o rock and roll. A morte de Jimi em 1970 e a explosão dos Rolling Stones e dos Beatles pelo mundo podem ter sido o grande divisor de águas pro rock. Agora a narrativa tinha mudado. Os novos grupos eram sim influenciados por aquela música do passado, mas agora dizia-se que faziam algo superior aos seus antecessores. Os anos 70 viram a criação de uma infinidade de subgêneros, em especial do hard rock com bandas como Led Zeppelin e Deep Purple. O rock agora era agressivo, pontiagudo, violento e feito quase em sua totalidade por brancos. Mas o movimento de contracultura dos anos 60, o movimento hippie, tinha deixado um filho pródigo que agora ganhava força em oposição ao que o rock passava a representar: a música disco. O disco era a coisa mais distante da música branca estadunidense. Tinha sua origem latina, hispânica, negra e se baseava na cultura europeia das discotheques, promovendo a estigmatizada dança como um elemento central. Muitos artistas embarcaram na trend da disco music, até mesmo os Rolling Stones com Miss You, por exemplo. Mas não demorou muito para que a música disco começasse a incomodar também. E em 1979, toda aquela repulsa de alguns setores da sociedade americana se materializaram no Disco Demolition Night. O objetivo principal dessa ação era promover um jogo de beisebol, e os organizadores anunciaram: tragam um LP de disco music para ser destruído e veja o jogo do Chicago White Sox. O que começou como uma jogada de marketing, logo se transformou num protesto contra os grupos que a música disco representava. Ou seja, tudo que não era branco. A multidão ensandecida invadiu o campo logo no primeiro intervalo, queimando os álbuns e espalhando o terror pelo gramado. Essa noite foi um baque pra música disco, que começou a ver o seu declínio do mainstream a partir dali. Nenhuma rádio queria mais tocar aquela música tão odiada. Mas um outro gênero começava a entrar no mainstream a partir de resquícios da música disco e de várias outras influências. Surgiu o hip hop, influenciados principalmente pela cultura jamaicana dos sound systems, que manipulava e misturava os pedaços de outras músicas nos seus toca-discos. A música disco se juntou ao funk, ao R&B, ao soul e ao jazz, que mixados, remixados e com toques de scratching formaram o hip hop. Era o surgimento de uma música originalmente preta, mas dessa vez de uma maneira tão autêntica e carregada de significado que era impossível de ser roubada por qualquer outro grupo. A mensagem fazia parte da cultura, principalmente quando o rap passou a fazer parte do movimento. Dos anos 80 pra frente, a gente só viu o rock se afastar cada vez mais da sua origem. Essa polarização que a gente vê na política e na sociedade talvez esteja sendo refletida na cultura pop como um todo também. Mas como que a gente faz pra afastar o rock desse antagonismo e resgatar o estilo? Na minha opinião, só tem um jeito de salvar o rock: olhar pra trás e voltar a fazer música com as influências iniciais. Sem o soul e o R&B, não tem rock. E digo isso de um ponto de vista menos julgador e mais propositor de um resgate da raiz do gênero para fazer esse renascimento. Por isso que muitos dizem hoje que o hip hop substituiu o rock, porque de alguma maneira foi isso mesmo. Não existe rock sem a multiculturalidade e os significados que foram propostos lá no comecinho. E o Brasil pode dar uma aula quando falamos em voltar às origens, porque aqui tivemos um movimento de resgate da nossa cultura que deu muito certo: a Tropicália. Ela surgiu como resposta à marcha contra a guitarra elétrica que eu falei há pouco, capitaneada por Gil e Caetano, propondo uma mistura de tudo que era brasileiro e tudo que influenciava a música, de dentro ou de fora do país. Valia tudo. Podia misturar viola caipira com guitarra distorcida, pandeiro, berimbau e triângulo, que tava tudo bem. A antropofagia, assim como aquela proposta por Oswald de Andrade em 1922 na Semana de Arte Moderna, serviria para criar uma música verdadeiramente brasileira. E esse movimento foi fundamental para termos a MPB como ouvimos hoje. Mas na época da Tropicália, o rock ia na direção contrária. Cada vez menos gente tinha autorização para fazer rock.
Se num primeiro momento pareceu instigante com o hard rock, o metal, o grunge, o indie e outros, décadas depois já não faz tanto sentido. É por isso que algumas músicas de rock com críticas sociais soam tão deslocadas e pretensiosas hoje em dia. É o mesmo motivo que o Rage Against the Machine funciona tão bem. É rap e também é rock. É feito por gente branca e gente preta também. Essa cooptação do rock foi uma tentativa desesperada dos conservadores de entrar de algum jeito na cultura pop. Eu consigo pensar em 2 exemplos recentes. Primeiro, a cooptação da estética Vaporwave por movimentos da alt-right, a nova extrema-direita. Esse assunto merece todo um vídeo só pra falar disso. E o segundo no Brasil das últimas décadas com o sertanejo. A música rural feita por gente simples caiu nas mãos de um punhado de latifundiários que tá disposta a pagar pra tirar concorrentes das músicas mais tocadas na rádio. Assim como o rock, o sertanejo foi tirado do seu contexto inicial e agora expressa ideias de uma camada social que não pode ou não consegue criar algo originalmente seu. Claro que dentro do próprio sertanejo tem muitas exceções também, como o feminejo, por exemplo, mas com essas polêmicas dos últimos dias aí eu prefiro deixar esse assunto pra outro vídeo. Quanto ao rock, a gente sempre tem a opção de deixar ele morrer mesmo, porque o velho sempre morre pro novo nascer. O que você acha? Deixa o seu comentário aqui embaixo, não economiza a tecla, porque esse vídeo aqui só começa essa discussão, não tenho pretensão nenhuma de finalizar ela. Beleza? Tchau!